Inclusive, quando eu fui pedalar com você, eu sei que você é muito bom, eu murchei o pneu, eu fiquei com 20 libras treinando 10 dias com o pneu murcho. Quando chegou lá, eu enchi o pneu por 120, aí o Ness tá fazendo. Eu falei, aquilo que todo mundo tinha que fazer. Treinar no pior cenário e desfrutar no vamos ver. E aí eu pus 100 libras a mais, eu andava com o pneu murcho mesmo, quase furado. Treinei 10 dias seguidos e o Ness doidinho olhando aquilo. E aí, inclusive, a gente era uns 30 mais ou menos, aquele povo lá, né? Sim. Só nós três, eu, você e o... E o Avelino. O Avelino. Só nós três na frente, e eu tenho recordação, de vez em quando eu falo pros meninos assim, você ia batendo forte no pedal, e você dava a olhada pra trás pra me ver lá atrás, eu tava atrás de você ali. Ali eu te conheci um pouco mais. Eu falo pra galera, o Pablo é diferente, porque a gente fez força ali, mano. Muita força. A gente fez força, aí tu foi bem. Tu ficou lá com a gente, aí em alguns momentos tu liderou, tu foi pra frente, e aí eu olhava pra Avelino e falava, caraca, mano. Ali deu pra ver que você tem uma capacidade de domínio, não sei como é que você chama. De amar agonia, que aquilo ali é agonizante. É. O Ness, por exemplo, que pedalava no mesmo nível, ele chegou 10 minutos depois e rodou 10 km a menos. Ele chegou 10 minutos depois com 10 km a menos, lá em São Bernardo, Chama Estrada Velha. Estrada. É muita subida, cara. Então, assim, a gente decidindo, ali numa corrida ou no outro, a coisa que eu mais amo e eu sugiro que todo mundo faça, é um dos melhores momentos pra pensar, é correr, cara. Deixa eu contar um segredo pra você que você vai passar mal. Israel não tem petróleo. Sabia disso? Sabia disso, Elisângela? Israel não tem petróleo. O que significa isso? Eu vou te contar. Como que pode o povo mais rico da terra não ter petróleo debaixo do solo deles? Eu não sei se às vezes você está meio chocado com isso, mas isso me chocaria se eu tivesse ouvindo a primeira vez. Israel não tem petróleo. Você nunca ouviu falar nada de petróleo de Israel. O que Israel tem? Israel tem deserto. Israel tem mar. Israel tem perseguição. Ai, meu Deus. Israel tem gente morando dentro do templo deles. E Israel continua prosperando. Porque um dia um cara entrou nisso aqui, ó, chama Abraão. E ninguém quebra isso aqui, ó. Como que pode a nação que tem os caras mais poderosos da terra não ter petróleo, não ter a quantidade de água doce que a gente tem, não ter esse tanto de minério que a gente tem e ser o povo mais rico da terra? É muito simples você entender. Entrou nesse fluxo, não tem volta. E eu fico te perguntando, por que o mundo árabe quer pegar Israel de quem é titular? Sendo que é uma terra que não tem petróleo. Amante, você escreve amante. Aí começa o processo que o diabo sempre sonhou. Não vai ter uma casa plena, não vai ter um lar nunca, não vai ter uma morada nunca. A família 1 é a família dos seus pais. A família 2 é a que você construiu com o seu cônjuge. A família 3 é quantos filhos você conseguiu tirar dessa família. Então você tem um filho, a sua família 3 tem mais uma família. Eu tenho 4 famílias que eu estou treinando. Famílias são nações, e você que não acredita no que eu estou falando, cada uma das nações que existem hoje começou com uma família conectando com outra família, tipo a nação de Israel. Israel é o nome de uma pessoa. A família de Israel é a família de Jacó. E aí quando você percebe que família é uma nação, você vai levar a sua com muito respeito. E você vai perceber que não é só os comunistas que querem acabar com sua família, é o diabo também. É a sua amiga que não é feliz e vê você feliz, fala, ó, mesmo que eu não fique com seu marido, eu quero que você também não fique com ele. Vai acontecer isso também? Seu marido, coitado, cheio de bloqueio, às vezes não é homem ou não tem maturidade suficiente para resolver os problemas que vocês têm, vai lá e cria outro problema, querendo criar a família 2.1. Vocês entenderam, né? Tipo uma família paralela, falsificada. Amante, você escreve amante. Aí começa o processo que o diabo sempre sonhou. Não vai ter uma casa plena, não vai ter um lar nunca, não vai ter uma morada nunca. Você tem que lutar com a sua vida, pelo que eu tô te falando. Para de acreditar em macumba, para de ficar atrás de milagre, para de ficar atrás de magia, para de ficar atrás de tudo com M. Só pega um M, mentalidade, é isso que muda as pessoas. Vou ali atrás do cara ali pra fazer uma magia. Se fosse assim um mágico, moço, ia ser o mais rico do mundo. Não tem mágico rico em lugar nenhum, filho. Põe isso na sua cabeça. Mas por que macumba funciona com uns e não funciona com outros? Porque tem gente com a mente aberta pra macumba funcionar. E tem uns que falam isso, nem sei o que é isso. Marçal, não brinca com macumba, não brinca com Deus vivo. Vocês ficam com medo das coisas erradas, vocês têm que ter temor a Deus, o resto não interessa. Nós vamos juntar aqui um monte de macumbeiro para acabar com sua vida. Maior é que está em nós
do que o que está no mundo, maior aquele que me chamou. Brinca com ele. Vai brincar com ele. Como que Deus te dá um filho como deu para Abraão? De forma miraculosa, e depois diz assim: Abraão, eu quero teu filho, aquele que tu amas. Você já imaginou Abraão subindo Moriá e Isaac perguntando: pai, temos a lenha, temos o fogo, temos o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto, pai? E Abraão olhando para Isaac, e na mente de Abraão: você é o próprio cordeiro. Deus me pediu você. Aí vamos para Jesus. Jesus aparece aos discípulos. Tomé não está presente. Os discípulos anunciam para Tomé quando chega: olha, o mestre esteve, ele ressuscitou. Aí Tomé: só se eu ver eu tocar. Aí Jesus se apresenta, já em corpo de glória. Aqui, Tomé, as marcas aqui, ó, toca. As marcas da cruz. Toca aqui, ele já glorificado. Toca aqui, Tomé, aqui as marcas. Então, pastor Fábio, existem marcas que a gente leva para a eternidade, como Jesus levou a marca da cruz. E Paulo vem e diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E essas marcas, desculpem, fique à vontade. Ao mesmo tempo que elas são doloridas, elas são prazerosas, porque você sabe que você está no centro da vontade de Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, e que Deus está extraindo a essência da tua fé. Você nunca vai ver escrito na Bíblia que Jesus sorriu, mas tem 2 vezes ele chorando, ele ensinando: não guarde a sua dor, não se tranque em si mesmo, chore, use as lágrimas para fazer a higienização do seu homem interior, para você não ter feridas na alma, para você não ser refém das suas dores emocionais. Chore e deixa todo mundo ver você chorando. Ensina para eles não serem petrificados, não serem robotizados, não serem deificados. Jesus com as lágrimas ensina, mostrando que seja humano, assuma quem você é, vista o manto da humanidade, desça do pedestal, vá para a terra, se enxergue na terra. Para de acreditar em macumba, para de ficar atrás de milagre, para de ficar atrás de magia, para de ficar atrás de tudo com M. Só pega um M, mentalidade, é isso que muda as pessoas. Vou ali atrás do cara ali pra fazer uma magia. Se fosse assim um mágico, moço, ia ser o mais rico do mundo. Não tem mágico rico em lugar nenhum, filho. Põe isso na sua cabeça. Pô, mas por que macumba funciona com uns e não funciona com outros? Porque tem gente com a mente aberta pra macumba funcionar. E tem uns que falam isso, nem sei o que é isso. Marçal, não brinca com macumba, não brinca com Deus vivo. Vocês ficam com medo das coisas erradas, vocês têm que ter temor a Deus, o resto não interessa. Nós vamos juntar aqui um monte de macumbeiro para acabar com sua vida. Maior é que está em nós do que o que está no mundo, maior aquele que me chamou. Brinca com ele, vai brincar com ele.
eu contar um segredo pra você que você vai passar mal. Israel não tem petróleo. Sabia disso? Sabia disso, Elisângela? Israel não tem petróleo. O que significa isso? Eu vou te contar. Como que pode o povo mais rico da terra não ter petróleo debaixo do solo deles? Eu não sei se às vezes você está meio chocado com isso, mas isso me chocaria se eu estivesse ouvindo a primeira vez. Israel não tem petróleo. Você nunca ouviu falar nada de petróleo de Israel. O que Israel tem? Israel tem deserto. Israel tem mar. Israel tem perseguição. Ai, meu Deus. Israel tem gente morando dentro do templo deles. E Israel continua prosperando. Porque um dia um cara entrou nisso aqui, ó, chama Abraão. E ninguém quebra isso aqui, ó. Como que pode a nação que tem os caras mais poderosos da terra não ter petróleo, não ter a quantidade de água doce que a gente tem, não ter esse tanto de minério que a gente tem e ser o povo mais rico da terra? É muito simples de entender. Entrou nesse fluxo, não tem volta. E eu fico te perguntando, por que o mundo árabe quer pegar Israel de quem é titular? Sendo que é uma terra que não tem petróleo. Inclusive, quando eu fui pedalar com você, eu sei que você é muito bom, eu murchei o pneu, fiquei com 20 libras treinando 10 dias com o pneu murcho. Quando chegou lá, eu enchi o pneu por 120, aí o Ness tá fazendo. Eu falei, aquilo que todo mundo tinha que fazer. Treinar no pior cenário e desfrutar no vamos ver. E aí eu pus 100 libras a mais, eu andava com o pneu murcho mesmo, quase furado. Treinei 10 dias seguidos e o Ness doidinho olhando aquilo. E aí, inclusive, a gente era uns 30 mais ou menos aquele povo lá, né? Sim. Só nós três, eu, você e o... E o Avelino. O Avelino. É. Só nós três na frente, e eu tenho a recordação, de vez em quando eu falo pros meninos, assim, você ia batendo forte no pedal, e você dava era pra trás pra viver lá atrás, eu tava atrás de você ali. Ali eu te conheci um pouco mais. Eu falo pra galera, o Pablo é diferente, porque a gente fez força ali, mano. Muita força. A gente fez força, aí tu foi bem. Tu ficou lá com a gente, aí em alguns momentos tu liderou, tu foi pra frente, e aí eu olhava pra Avelino e falava, caraca, mano. Ali deu pra ver que você tem uma capacidade de domínio, não sei como é que você chama. Já uma agonia, que aquilo ali é agonizante. É. O Ness, por exemplo, que pedalava no mesmo nível, ele chegou 10 minutos depois e rodou 10 km a menos. Sim. Ele chegou 10 minutos depois com 10 km a menos, lá em São Bernardo, lá? Chama... Estrada Velha. Tem muita subida, cara. Então, assim, a gente decidindo, ali numa corrida ou no outro, a coisa que eu mais amo e sugiro que todo mundo faça, é um dos melhores momentos pra pensar, é correr, cara. Por que essas coisas aconteceram numa época que não tinha o celular com HD sendo filmado, entendeu? Quero dizer que aquela coisa assim, tá, legal, Maria teve um filho virgem, bacana. Jesus ressuscitou, o mar abriu no meio, tudo numa época que foi escrita tal. Por que não tem agora? As pessoas vão falar, mas Jesus não vai voltar ao momento, tal onda de calor, tsunami e tal. Por que agora não aparece Jesus de volta? Boa pergunta. Olha, essa sua pergunta é excelente. Uma das indagações que Cristo fez em relação aos últimos tempos é, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por quê? E essa é uma indagação honesta, que o teólogo também faz. Por que Deus não se manifesta hoje como no passado? Você sabe que hoje não tem mais casos de virgens dando luz a Salvador em grutas. Os milagres se tornam cada vez mais distantes e anônimos. E a necessidade dos milagres maiores. Exatamente. Só que nós temos que ver alguns detalhes em ponto. Em primeiro lugar, a Bíblia, como ela resume às vezes num capítulo 20 anos de história, a gente pensa que os milagres aconteciam toda terça-feira, 10 horas da manhã, quando o milagre vai lá. Ali na grutinha. A terça-feira do milagre urgente. Vai lá, 10 horas da manhã, que vai ter. Um dia vai ser uma coisa... Não, é porque ela contou num capítulo só. Mas houve muitos não milagres na Bíblia, tá certo? Por exemplo, Jesus ressuscitou, é verdade. E Pedro foi liberto da prisão por um anjo, mas Pedro não foi liberto quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo não foi liberto quando ele foi degolado. Muitos morreram, muitos foram entregues. E cadê o milagre? A gente pula esses textos. Parece que toda hora aparecia um anjo. É que para a gente, assim, como é a história de Jesus? Jesus morreu com 32. Né? Alguns 33. Colocam 33 anos, mas essa idade é aproximada. Mas parece que aquela coisa assim, em 33 anos aconteceu muita coisa. Exatamente. O Paulo, não sei o quê, andou, a água virou vinho, você fala, caraca, mas não aconteceu nada dos 60 a 93 também. É muito doido isso. Eu já te vi falar sobre isso, que tem uma história, na parte da história de Jesus ali, que é adolescência, juventude ali, que não tem muita documentação. Não, nós temos um hiato e um silêncio. Até falar sobre esses anos perdidos de Jesus, que algumas pessoas falam sobre ele ter ido pra Índia. Lá na Caxemira tem até o túmulo dele lá. E isso por acaso, seria contrário à Bíblia? Ou seria possível, na história cristã, Jesus de fato ter ido pra Índia? Entendi. Não temos nada arqueologicamente que comprove isso, a não ser uma soberba indiana. Eu vou explicar por quê.
Uma vez eu participei de um grupo de satsang. Satsang é um encontro de harmonização hinduísta. Porque quando eu me tornei adventista, eu quis pesquisar tudo enquanto é religião. Para saber o que é que eu quero isso aqui, o que eu podia, sabe? E aí eu estudei bastante coisa sobre... Eu li o Bhagavad Gita, o livro dos Vedas, esses encontros do satsang. E você tinha ali o encontro de harmonização. É muito legal. Mas eu notei uma coisa. A Índia, por mais que ela tenha toda uma ideia de humildade e tudo mais, existe uma soberba indiana, e eu vou hindu. É diferente. Indiano é que pertence ao país da Índia. Hindu é religião. Hindu é religião, hinduísta. Porque lá eles são católicos também. Exatamente. Mas bem que os cristãos da Índia são... 2%, 3%, uma coisa assim. Que seria 200 bilhões de pessoas. Exatamente. 200 bilhões de pessoas. São 300 bilhões de pessoas. Tudo que é bom tem que passar pela Índia. Sim. Você entendeu? Tudo que é bom tem que vir pra lá. Brahma foi lá, Shivananda foi lá, os grandes... O único que eles reconhecem como grandioso mestre que não passou por lá foi Jesus. Então tem que dar uma ideia de Jesus também passar por lá e transformar Jesus num yogi. Só que a ideia de... Tem até um alemão, Kester, que escreveu isso. Eu escrevi o primeiro nome dele, o sobrenome é Kester. Que escreveu Jesus viveu na Índia. E tudo que ele mostra não tem comprovação acadêmica nenhuma. Até porque é bem longe também. E a Caxemira tem lá o túmulo lá, tem uma tradição que eles contam. Mas tudo tradição oral. Mas, Rodrigo, só pra nada, gente... zero. Só pra gente não se perder aqui, a pergunta foi boa, mas é aquela coisa que eu tava falando assim, tipo, eu achei muito interessante como você fala. A gente lê um capítulo e tem uma imagem de que aquilo aconteceu em 3 semanas. Exatamente, não tem. Como que Deus te dá um filho, como deu para Abraão, de forma miraculosa, e depois diz assim: Abraão, eu quero teu filho, aquele que tu amas. Você já imaginou Abraão subindo Moriá e Isaac perguntando: pai, temos a lenha, temos o fogo, temos o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto, pai? E Abraão olhando para Isaac, e na mente de Abraão: você é o próprio cordeiro. Deus me pediu você. Aí vamos para Jesus. Jesus aparece aos discípulos. Tomé não está presente. Os discípulos anunciam para Tomé quando chega: olha, o mestre esteve, ele ressuscitou. Aí Tomé: só se eu ver eu tocar. Aí Jesus se apresenta, já em corpo de glória. Aqui, Tomé, as marcas aqui, ó, toca. As marcas da cruz. Toca aqui, ele já glorificado. Toca aqui, Tomé, aqui as marcas. Então, pastor Fábio, existem marcas que a gente leva para a eternidade, como Jesus levou a marca da cruz. E Paulo vem e diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E essas marcas, me desculpem, fique à vontade. Ao mesmo tempo que elas são doloridas, elas são prazerosas, porque você sabe que você está no centro da vontade de Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, e que Deus está extraindo a essência da tua fé. Você nunca vai ver escrito na Bíblia que Jesus sorriu, mas tem 2 vezes ele chorando, ele ensinando: não guarde a sua dor, não se tranque em si mesmo, chore, use as lágrimas para fazer a higienização do seu homem interior, para você não ter feridas na alma, para você não ser refém das suas dores emocionais. Chore e deixa todo mundo ver você chorando. Ensina para eles
não serem petrificados, não serem robotizados, não serem deificados. Jesus com as lágrimas ensina, mostrando que seja humano, assuma quem você é, vista o manto da humanidade, desça do pedestal, vá para a terra, se enxergue na terra. Para de acreditar em macumba, para de ficar atrás de milagre, para de ficar atrás de magia, para de ficar atrás de tudo com M. Só pega um M, mentalidade, é isso que muda as pessoas. Vou ali atrás do cara ali pra fazer uma magia. Se fosse assim um mágico, moço, ia ser o mais rico do mundo. Não tem mágico rico em lugar nenhum, filho. Põe isso na sua cabeça. Tá, mas por que macumba funciona com uns e não funciona com outros? Porque tem gente com a mente aberta pra macumba funcionar. E tem uns que falam isso, nem sei o que é isso. Marçal, não brinca com macumba, não brinca com Deus vivo. Vocês ficam com medo das coisas erradas, vocês têm que ter temor a Deus, o resto não interessa. Nós vamos juntar aqui um monte de macumbeiro para acabar com sua vida. Maior é que está em nós, o que está no mundo, maior é aquele que me chamou. Brinca com ele, vai brincar com ele.